E aí, pessoal, vamos mais uma aula. Essa aula vai falar mais sobre comunicação visual por placas e também outras formas de comunicação visual, como alguns códigos que vêm estampado em alguns materiais poliméricos. A gente também vai dar uma olhadinha na NR26 que fala sobre sinalização. Eu vou mostrar para vocês a minha visão pessoal sobre essa norma regulamentadora, tá? Eu vou mostrar onde achar ela, como que abre e falar a minha visão pessoal. A visão pessoal de vocês pode ser outra. Eu vou fazer questão de justificar a minha visão também. Essa aula ela tende a ser um pouco mais curta, porque tem diversos vídeos aqui que vão fazer parte das atividades, então eu não posso colocar esses vídeos dentro dessa videoaula, pelo fato que isso daí dá problema na plataforma lá. Mas eu vou colocar os vídeos no final lá para vocês assistirem, tudo organizado certinho. Cada atividade vai ter os seus vídeos, não se preocupem, vai estar bem organizado para vocês, para que vocês possam fazer as atividades com facilidade. Então vamos começar aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre comunicação visual não voltada tanto à cor agora. A gente vai até a apresentação novamente. E a primeira coisa que a gente vai falar é que antes era por cor. O principal elemento de comunicação técnica e visual até então foi por cor. Agora vai ser uma comunicação técnica por imagem. E você fala, mas e a cor? Não está na imagem? Tá. É importante a cor dentro da imagem? Sim. Mas agora vai ser a imagem o foco dessa aula em questão. A gente vai estudar 5 casos aqui. São casos que, embora sejam técnicos, alguns são do cotidiano, alguns não. E são esses daqui, ó, os casos que a gente vai ver nessa aula. A gente vai falar sobre placas e cartões, comunicação visual por placas e cartões. A gente também vai dar uma olhadinha aqui em código de reciclagem de plástico. A gente falou um pouquinho sobre plásticos e polímeros na aula passada. Falou sobre o problema ambiental que eles causam e tudo. A gente vai falar mais um pouco. Placas de trânsito, isso já é do cotidiano de vocês, eu sei. Mas não deixa de ser técnico, igual o de sinaleiro. Lembra do sinaleiro? É do cotidiano e é técnico. Esse daqui já não é do cotidiano de vocês, a gente vai falar em sinalização em lavra subterrânea. Eu coloquei aqui lavra subterrânea, mas na realidade a gente vai falar um pouco de sinalização em lavra subterrânea e é céu aberto também. E terminar aqui com aparelhos e documentos visuais. Lembrando, essa aula vai tender a ser um pouco menor do que as demais aulas desse curso, porque grande parte dessa aula está nos vídeos extras. Então, os vídeos extras eles vão levar mais de meia hora hoje, tá? Para vocês assistirem e fazerem as. Pois para fazer a atividade já é outro detalhe, mas para você assistir o vídeo, cada vídeo dá de 8 a 10 minutos e tem alguns vídeos em questão aqui, tá? E eles vão ser pedidos nas atividades. Cada atividade vai ter dentro dela essa videoaula, isso aí eu vou pôr para todas as atividades, vai ter o template do trabalho, assim como as outras videoaulas têm, e o vídeo de cada atividade vai estar na aula. Cada atividade vai estar com o seu vídeo. Bom, placas e cartões comuns no dia a dia.
Isso aí é do cotidiano, mas não deixa de ter o seu aspecto técnico. Tem alguns exemplos aqui, pessoal, e talvez essa decisão de fazer essa daqui, o PowerPoint montou para mim, cortou uns pedaços, mas mesmo assim dá para ver. Aqui eu tenho uma loja chamada Placar, onde eles fazem autoplacas, placas para automóveis. Então aqui esse é o cartão deles, o cartão de visita. Aqui eu tenho outro exemplo de placa, já é uma foto antiga, cobrando R$ 2,90 pelo pedágio. É claro que hoje está mais, R$ 2,90 era há muito tempo atrás, tá? Mas aqui para vocês verem o tipo de comunicação por placas, placas de pedágio. Vamos ver. Essa placa é bem conhecida aqui, masculino e feminino, banheiro de barzinho, lanchonete ou de instituições às vezes, todo mundo já conhece. E aqui eu tenho algumas placas que mostram preços de combustíveis, mostrando aqui às vezes que aceita o cartão. O pessoal coloca o cartão que aceita já na placa para o pessoal ver. E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, mostrar que existem placas. E as placas têm diversas utilidades, assim como cartões, mas sempre a utilidade no fundo vai ser convencer alguém de alguma coisa, como a gente já está falando em marketing, ou então mostrar para alguém alguma informação, alertar alguém de alguma coisa também. E aqui eu fiz esse desenho aqui para explicar um detalhe. Eu vou precisar mover um pouco esse desenho. Eu imaginei o seguinte aqui, ó. Tem um mercado que tem uma prateleira e ele está vendendo um produto aqui em cima. Uma das maneiras que não é muito bom, existe até lei para isso, se você tem um mercado, um comércio, você tem que pôr o preço do produto para o cliente ver, mas você pode usar isso a seu favor, colocando uma placa. Então a gente vai falar primeiro dessa primeira placa aqui da promoção. Seria inteligente colocar a placa, ó, a pergunta, aqui no chão para mostrar o produto aqui? Não. Por que não seria inteligente colocar a placa no chão para mostrar o produto? Porque ela fica fora do campo de visão direto da pessoa e ela pode ignorar o produto. Então, você tem que usar a placa para chamar a atenção da pessoa. É mais inteligente colocar a placa aqui do lado, só que aqui tem aquele problema. A pessoa vai passar e daí não vai poder passar por causa da placa. Então coloca aqui, ó, no ângulo de visão da pessoa, para que a pessoa possa ver o produto, ver escrito promoção e saber que esse valor do produto é tal e ele está em promoção. Nesse caso, essa placa está tendo o objetivo simples de convencer a pessoa a comprar o produto. Não, quando você usa a palavra promoção, você não está querendo apenas informar o preço para a pessoa, você está querendo induzir ela a comprar esse produto. Promoção dentro do marketing é uma palavra com certo poder. Imagine o seguinte: você está vendendo uma fruta, laranja, por exemplo. Você tem um saco de laranja lá, ele está por R$ 1. Eu sei que o preço está bem fora do mercado, mas o que eu quero aqui é criar uma linha de raciocínio. Então, um dia ele está por R$ 1. O que você faz? Você vai fazer o seguinte: você vai querer vender o produto e ele não está vendendo. Você escreve promoção e coloca um valor um pouco maior aqui. R$ 1,50 vai dar falsa ideia para a pessoa que está mais barato e ela vai levar o produto. Tem alguns que vão levar
pensando que estão grande vantagem. E se você achou meio estranho essa história, para você que compra na Shopee, Mercado Livre, na AliExpress, eles fazem isso. Eles pegam um produto, tem aquela época certa chamada Black Friday, eles colocam um preço um pouco mais alto do que era e falam que é promoção de Black Friday e o povo vai lá e compra. Conforme passa o tempo, o povo está ficando um pouco mais esperto com isso, mas ainda tem muito disso. Pessoal, uma segunda placa aqui, essa é uma placa de informação literal, está escrito cuidado queda. Então, por que ela pode ser usada? Imagine que o chão está liso, estão lavando o chão. Você coloca uma placa dessa na frente onde o chão está liso e a pessoa vai evitar de passar por lá. E quem passar por lá vai tomar muito mais cuidado. Outro exemplo de placa que mostrar é essa daqui que está escrito acesso restrito, somente a funcionários. Então você está usando uma placa para informar os clientes que eles não devem entrar naquele recinto. Como você pode ver, as placas são muito úteis para informar alguém de alguma coisa, para tentar convencer alguém de alguma coisa. E as cores, aqui novamente eu falo, as cores que existem nessa placa também são bastante importantes para chamar atenção. O vermelho, além de lhe dar fome, como a gente já falou lá atrás, ele também serve para chamar a atenção de alguma pessoa, tá? Ainda mais vermelho com amarelo, ele é um contraste bom, chama a atenção de um jeito ou de outro. Pessoal, esse vídeo eu não posso passar aqui, mas é um vídeo que eu vi no YouTube, eu classifiquei ele para passar aqui para vocês. Eu vou colocar numa atividade esse vídeo. Vai ser uma das atividades desse dia, tá? Onde ele mostra uma estratégia dos vendedores aqui para comunicar e tentar alavancar as vendas usando placas da maneira certa. Quando eu falo placas, nem sempre precisa ser uma placa, você imagina uma placa de ferro e coisa, mas pode ser uma espécie de um panfleto não, um cartazinho desse, às vezes ajuda. Bom, a gente viu a importância de placas, a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, mas a gente vai também ver essa parte de código de reciclagem. O que acontece aqui, ó? Hoje é produzido muito plástico no mundo, mas a primeira coisa que você deve saber para a produção de plástico é o seguinte: vem com a produção de petróleo. Então aqui eu tenho um lugar, uma antiga bacia sedimentar, e essa bacia sedimentar aqui, que foi soterrada e teve condição para a formação de petróleo, ela é formada por duas partes aqui. Uma parte que é meio líquida, só que é bem viscosa, que é uma parte de óleo, parte de baixo aqui. E uma parte que, digamos assim, é meio gasosa. Então essa parte azul que eu estou pintando nesse bolsão aqui seria gás. Qual gás é esse? É o butano. Para quem estudou a parte de química orgânica sabe as propriedades do butano, que ele é um alcano que tem 4 carbonos na cadeia carbônica, mas não é isso que eu quero falar. Eu gostaria de falar duas coisas aqui, já usar esse butano aqui também para outro tipo de informação. Esse gás é usado para cozinha, para você cozinhar. É aquele gás que vem no botijão de gás.
Então, eles vão fazer uma exploração a qual eu não vou descrever aqui como isso é feito, mas saibam que é feita a exploração que retira esse gás e também retira esse óleo, tá? O gás, obviamente, vai ser colocado num bujão de gás e vendido. Então imagine que tem um bujão de gás aqui, eu estou desenhando, isso aqui é um bujão de gás, tá? E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui dentro o butano. Esse butano que veio da onde? Veio desse bolsão de petróleo aqui. Esse butano vai ser vendido para o pessoal cozinhar. Só que o que acontece é que se esse butano começar a vazar e o pessoal não perceber, vai acontecer tragédias. A pessoa pode pegar e ficar intoxicada com esse gás, morrer. Pode acontecer desse gás tomar conta do ambiente, ter uma faísca elétrica, explodir tudo. Então, o que acontece nesse gás? É necessário colocar outros elementos aqui para alertar as pessoas no caso de vazamento. E é feito exatamente isso. É adicionado alguns elementos aqui para dar aquele cheiro de gás vazando. Quando você sente o cheiro de um gás vazando, aquilo lá não é um cheiro do gás butano, mas é um cheiro que colocaram lá para te alertar, para você perceber que o gás está vazando e você tomar alguma providência. Eu pergunto para você, isso é o tipo de uma comunicação? Sim, é um tipo de uma comunicação. De certa forma, estão te passando informação, tá? Pelo odor. Então, existe esse tipo de comunicação também. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Esse óleo que é tirado daqui, ele é levado para um processo chamado destilação fracionada. Eu não vou explicar agora o passo a passo dessa destilação fracionada, mas saibam que tem diversas fases, diversas frações, digamos assim. Em cada fração vai sair um produto diferente. Lá você vai tirar o thinner, tirar a gasolina e vai tirando muita coisa. Então vamos fazer aqui um mapinha aqui dessa destilação fracionada aqui. Só vou pegar a caneta aqui, fica melhor para desenhar aqui. Então aqui tem uma destilação fracionada e aqui vai sair muitos produtos lá, ó. Isso aí. Vou fazer as flechinhas, depois eu desenho aqui. Então vamos lá, vou pôr outra ferramenta aqui. Bom, só um pouquinho, acho que fica melhor para fazer aqui, ó. Só emprestar uma fonte aqui rapidinho. Para explicar isso daqui, pessoal. Então vou por aqui thinner. Diminuir um pouco a letra e vamos usar isso aqui. Agora eu vou explicar uma coisa aqui, ó, pessoal. Pensei em fazer essa explicação aqui da destilação fracionada agora, senão eu já teria feito alguma coisa um pouco mais elaborada aqui, digamos assim. Mas ó, primeiro, isso aqui é destilação fracionada e o primeiro produto que eu posso tirar, eu tiro thinner, eu tiro também gasolina, e você vai tirando produtos cada vez mais grossos, mais viscosos aqui. Você vai tirar aqui óleo diesel. Então tudo está saindo aqui, pessoal,
em frações dessa destilação. E assim você vai tirando óleo 1A, 2A, um monte de tipo de óleo, isso aqui vai ficando mais viscoso. E vamos chegar a um dos últimos produtos aqui, o betume. Isso é para mostrar que muita coisa sai dessa parte de óleo do petróleo. A gente tem que lembrar, pessoal, que o petróleo ele demora muito tempo para se formar e é uma fonte que para nossa geração ou para a geração de nossos netos não é renovável isso. Pode ser renovável em milhões de anos? Pode, mas não resolve o nosso problema e um dia ele tende a acabar. Outra coisa que é tirado bastante também são os plásticos. Existe uma classe de materiais chamada polímeros, que são os plásticos, e esses plásticos também saem dessa destilação fracionada de petróleo. Então vamos colocar mais um aqui. Colocar os plásticos aqui, ó. Plásticos saem da onde? Destilação fracionada de petróleo. Plástico é o jeito mais popular de chamar, o nome técnico é polímero. Para quem estudou orgânica, sabe que é um polímero, sabe que ele é uma espécie de um material que começa a se unir, ou seja, pequenos meros que se unem, se polimerizam e formam uma macromolécula. Existem diversos polímeros hoje no mercado para diversos usos também, tá? Agora, esse petróleo aqui um dia vai acabar, mas a outra coisa que esses plásticos têm feito é um ataque massivo ao meio ambiente. Se você for imaginar hoje, se você for ver num lixão, tem muita garrafa plástica lá, que é um material polimérico, assim como tem muito outros tipos de plásticos. E aí o pessoal começou a pensar, ó, nem todo plástico é possível voltar ao estado inicial dele, a matéria-prima, e vai depender isso daí de coisas que a gente não vai discutir agora, de ligação cruzada, que não permitem muitas vezes se reciclar um plástico, mas é necessário fazer alguma ação para você começar a reciclar esse plástico. E aí veio aquilo que a gente falou na aula passada, eles começaram a fazer código de cor para reciclagem dos diversos tipos de materiais, aquelas latas de reciclagem que a gente viu lá, que tinha cor azul, vermelha, amarela, cada um com um tipo de material. Só que, se você pensar bem, o plástico que estava na cor vermelha não é só um tipo de material que existe muito tipo de material plástico. Para isso, o que aconteceu? Eles começaram um pouquinho, começaram a diferenciar esse material plástico pelo jeito, pelo nome do plástico, pelo formato desse plástico. Era mais fácil você começar a trabalhar com a reciclagem de PET se você tiver um lote de material para reciclar e nesse lote de material para reciclar só tiver PET, porque se tiver um PVC no meio desse material, isso tudo vai complicar. A tua ação de pegar e reciclar PET, se tiver PVC no meio, começa a complicar. Para resolver isso ou para facilitar essa reciclagem, foram criados códigos de reciclagem. Se você observar bem, aonde que estão esses códigos? Estão impressos nos próprios produtos. Por exemplo, essa garrafa plástica aqui, se você olhar embaixo dela, vai ter um código desses aqui. Como que é esse código? São uma espécie de um triângulo formado por setinhas em forma cíclica, o símbolo da reciclagem.
Existe o símbolo da reciclagem, existe o símbolo de material radioativo, então tem diversos símbolos aqui. Um deles é o da reciclagem. Dentro do símbolo da reciclagem tem um número. Esse número fala qual material que é o em questão. Por exemplo, polietil tereftalato, que é muito comum isso aí em garrafa de refrigerante. Ele tem aqui o número 1. Se você vê uma garrafa com o número 1, significa que ela é desse material. Polietileno de alta densidade tem o símbolo 2, que é o PEAD, é polivinil, polivinil, polivinil cloro, tem o PVC, tem o 3. Polietileno de baixa densidade, 4. Polipropileno, 5. Poliestireno, 6. E os outros aqui são outros materiais poliméricos. Se você tiver condição de separar um material nessas classes, no jeito do material, isso facilita muito para a reciclagem. Olhando só para um conjunto de garrafas desse, você não tem condição de saber se aqui tem garrafa de polipropileno, poliestireno, de PET, qualquer qual. Mas se você olhar embaixo dela, você vê esse símbolo e você começa a conseguir ver, conseguir separar melhor. Aqui tem garrafa de plástico, copo muito comum. Geralmente esses copos são polipropileno, garrafa de detergente, tá? Então faz essa, se tiver curiosidade, chega em casa, pega o detergente, olha embaixo do detergente e você vai ver que tem esse material. Eu tentei fazer isso pela câmera, mas não deu, não ficou bom não. A ideia era justamente, pessoal, trazer esses materiais, virar e mostrar, mas não deu certo, a imagem não funcionou. Já quando esse curso foi dado em sala de aula, eu fazia isso, trazia diversos materiais plásticos aqui, os alunos observavam esse código de reciclagem e conseguiam classificar qual que era esse material. Então, isso aqui é uma forma de comunicação, uma forma de passar informação. Através desses símbolos, eles servem para os polímeros e impacta diretamente no processo de reciclagem. Então vamos lá agora, outro tipo de informação, pessoal. Isso daí é do cotidiano de vocês, são placas de trânsito. A gente não vai aqui descrever qual placa é qual, não é o foco aqui, mas o foco é saber que existem diversas placas de trânsito. Elas servem para passar informação, para informar a pessoa de alguma coisa, e devido a essas placas, se faz necessário essa organização do trânsito, ela se dá pelas placas. Tenho placas de parada obrigatória, tenho placas de preferência, placas de limite de velocidade, de curva esquerda, direita, frente à esquerda, assim como tem placas de proibição. Quando você vê aqui uma placa que tem esse risco vermelho, quer dizer, está proibido. Na própria rodovia, se você for ver, tem sinalização e não adianta ter sinalização se a pessoa não entende a sinalização. É por isso que existem autoescolas, é para explicar isso também. Por exemplo, você pode ultrapassar ou não pode ultrapassar. Se a tua faixa for contínua, você não pode. Se a tua faixa for tracejada, você pode. Agora, nenhuma dessas placas teria sentido se elas não ficarem no lugar certo. E qual seria o lugar certo para pôr uma placa dessas? O lugar correto para pôr uma placa dessas, primeiro, é um lugar que o pessoal consegue ver essas placas com facilidade. Então, você tem que colocar as placas no campo de visão certo das pessoas para que elas vejam com facilidade. Você tem que fazer essas placas de um material que seja reflexivo, principalmente à noite. A luz do carro, quando bate nessas placas, ela tem que se destacar e a pessoa tem que conseguir ver o que tem nessas placas.
E o que mais que a gente pode falar dessas placas? Aproveitando esse gancho da placa, quando você for trabalhar em algum lugar, tipo uma mineração, quando você vai trabalhar lá, você usa coletes. Esses coletes também são reflexivos, assim como essas placas. A luz de um veículo que passa, bate no teu colete e a pessoa que está dirigindo o colete, ela consegue ver que tem alguém ali. E isso evita acidentes. Então, note que assim como você tem esses detalhes aqui de informação por placas, lembra que eu falei que aqui, quando você vai vender alguma coisa, quando você vai vender alguma coisa, você tem que colocar a placa num ângulo de visão para a pessoa ver, que chame a atenção da pessoa. Lembram disso? Pois é, pessoal, se você pensar bem nessas outras placas aqui, todas essas placas de trânsito tem que estar necessariamente num lugar que seja fácil de ser vista. Porque se ela não for vista, ela pode ter um acidente sério. Vai contribuir com o acidente. Pessoal, aqui tem placas de sinalização em céu aberto e também em mina subterrânea. Não posso passar esse vídeo aqui no meio da videoaula, eu vou colocar atividades sobre esse vídeo, só que eu vou deixar esse vídeo na atividade certa para você. Você vai ver o vídeo e depois vai fazer a atividade desse vídeo, tá? Tem aqui sinalização placas a veículos leves. E aqui eu tenho demonstração de um acidente. Eu não posso passar nenhum vídeo desses dentro da videoaula, mas vai ter as atividades, tá? Pessoal, vamos aproveitar o finalzinho dessa aula, que ela parece ser mais curta, porém ela é uma aula com muitos vídeos para você assistir e fazer as atividades. Então, talvez seja a aula mais longa que tem. E até porque eu quero finalizar esses slides para ter um tempo especial para trabalhar com comunicação por inteligência artificial com vocês, tá? No final do curso. Mas aparelhos e documentos visuais. Qual é a ideia desses aparelhos e documentos visuais? Existem documentos e aparelhos que têm essa função de comunicação visual com o receptor. Para entender um aparelho desse, o receptor tem que ter conhecimento, senão não dá. Um exemplo. O pessoal olha para um relógio desse daqui. Se ela não tiver uma noção de como funciona o relógio, eu sei que todo mundo aqui tem, que esse ponteiro menor mostra a hora, esse ponteiro maior mostra os minutos, ele deve ser multiplicado por 5, e esse daqui mostra os segundos, que também deve ser multiplicado por 5. A pessoa não vai conseguir ler esse relógio. Uma coisa é ela ver, outra coisa ela é ler. Se a pessoa não tiver noção do que é um paquímetro, se ela não souber usar um paquímetro, não adianta. Ela vai tentar usar e não vai conseguir ter informação certa. Então, esses aparelhos de medição, no fundo, elas precisam do quê? Precisam de um conhecimento para a pessoa. Bem como isso daqui, uma chapa de raio-x. Se você não conhecer, se você não tiver o conhecimento médico, técnico, no caso eu, para falar bem a verdade, não tenho, não adianta eu ver uma chapa dessas aqui. Por quê? Por mais que eu veja uma chapa dessas, eu não vou saber se a pessoa está bem, está mal, se teve fratura. Então tem que ter conhecimento. Agora, se eu ver um paquímetro, eu consigo entender ele. Se eu ver um multímetro, eu consigo entender um dinanômetro, também conhecido como uma balança de mola, que mede quantos newtons tem, se ele é a força exercida pela gravidade, eu consigo ver. Para você usar um aparelho desses, você tem que ter um conhecimento prévio, tá? Eu queria chamar a atenção
para esse aparelho aqui. Algum de vocês sabe o que é isso? Esse aparelho é uma biruta, pessoal. Isso aqui mostra a direção do vento. Ele parece aqueles bonecos de posto, mas é o seguinte, ó, o vento ele vai passar da esquerda para a direita e vai erguer isso daqui. Então eu sei que o vento está nessa posição, nessa direção e nesse sentido. Aonde que é comum você ver esse tipo de aparelho? Em aeroporto, porque a direção do vento lá é bem importante, então sempre tem, mas também em algumas minerações, tais como que as que pegam e exploram ouro. Existe um processo nessa mineração, na parte de metalurgia, que é chamado lixiviação, que você vai pegar o ouro e separar esse ouro de tal maneira que esse ouro passe para um líquido. E para você conseguir fazer isso no ouro, você usa um líquido chamado cianeto de sódio. No fundo é um cianeto, e o cianeto ele libera um gás mortal. Se ele não for bem controlado, você tem um pH lá do cianeto que, se você desrespeitar, você pode jogar um gás mortal, que por acaso é o mesmo gás que usavam nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial, e isso pode trazer óbito. Agora pensa o seguinte, tem que ter sensor medindo isso? Tem. Eu já cheguei a ver antigamente minerações que eles colocavam viveiros de passarinhos espalhados pela mineração. Graças a Deus não tem mais isso. Por quê? Porque se saísse do controle esse pH e começassem a liberar esse gás, o primeiro que ia começar a morrer era o passarinho, e servia como uma espécie de aviso para o pessoal. Atualmente tudo isso foi tirado e foi colocado o sensor de gás. Então, se estiver formando esse gás, o sensor avisa. Mas quem vai avisar, quem vai dar a mensagem visual da qual a direção do vento e qual o sentido do vento é esse aparelho aqui, a biruta. E a dica que eu falo para você é o seguinte: se você está numa mineração e essa mineração está tendo esse problema de sair esse gás de cianeto, gás chamado gás cianídrico, você jamais corra na mesma direção do vento, que não vai adiantar. Ele vai começar a jogar esse gás em você e você não vai sobreviver. Você tem que dar um jeito de sair desse gás, e isso seria ir contra a direção do vento. Então, para mostrar, para você usar esses aparelhos aqui visuais, não adianta nada, pessoal, você tentar usar um aparelho visual se você não souber, tiver um conhecimento prévio. Vamos usar esse outro exemplo aqui, também é um exemplo legal. Uma biblioteca, pessoal. Adianta ter uma biblioteca bem grande se você não sabe ler? Não adianta nada. Só se você quiser ver figurinha no livro, e provavelmente não tem essas figurinhas, então não vai ter grande utilidade para quem não sabe ler uma biblioteca. Tem que ter esse conhecimento prévio, assim como uma chapa de raio-x também não vai ter utilidade nenhuma para quem não tem conhecimento prévio para nenhum desses aparelhos aqui. Pessoal, próxima aula a gente vai falar sobre a comunicação sonora. Eu sei que essa aula foi bem mais curta que as outras, mas é devido ao fato que tem bastante vídeo que vocês vão fazer, vão ler para fazer as atividades. Inclusive nessa aula, eu vou deixar uma aula na plataforma que não tem nota, só com esse vídeo. Vou deixar a explicação lá, que essa é a aula inicial com o vídeo principal, e as outras atividades vão ter o vídeo principal, que é essa videoaula, e o vídeo em questão para você ler e fazer a atividade, tá? Só vamos ver, por curiosidade, quanto tempo deu essa aula. 40 minutos.